Olá a todos, eu sou o professor Fernando e neste vídeo eu vou resolver com vocês itens do vestibular da UNB de 2016 sobre o quinhentismo. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Vou aumentar um pouco aqui o zoom do texto para vocês lerem melhor aqui. Opa, aumentei demais. Vamos à leitura. Aqui, gente, é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminhas, tá bom? Do Descobrimento do Brasil. Caso vocês queiram conhecer melhor essa carta, entender melhor o quentismo, eu recomendo que vocês assistam a aula que eu gravei aqui para o canal sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. O link para essa aula, em que eu comento o contexto histórico da expansão marítima portuguesa, apresento as principais características do quinhentismo e, além disso, analiso diversos trechos dessa carta. O link para vocês acessarem a essa aula está logo abaixo na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Vamos aqui ao trecho da carta. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus, perdão, gente, são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mas que de sobrepente de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda, como cera, mas não era cera, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. Vamos lá, gente. Aqui tem o trecho da Caixa Pero Vaz de Caminha. O enunciado vai falar basicamente o que os enunciados gerais do vestibular da UNB costumam falar, né? Tendo o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha como referência inicial, julgue os itens de 17 a 25 e assinale a opção correta no item 26, que é do tipo C. Gente, eu vou analisar do item 17 ao 23, do certo e errado, e farei com vocês também o item 26. Os itens 24 e 25 são muito específicos de história, então não vou abordá-los de forma mais. Não vou resolvê-los, pois eu acredito que eu estarei invadindo nesses itens algumas explicações que são melhores, que são melhor feitas de uma maneira geral pelos professores de história. Tá bom, gente? Então vamos aos itens. Item 17. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerado o texto inaugural da literatura brasileira, devido ao caráter inventivo de seu autor, no que se refere às descrições e aos eventos narrados. Não, gente, esse item está errado. Tem gente que pode até considerar um texto inaugural da literatura brasileira, tal, mas não devido ao caráter inventivo de seu autor no que se refere às descrições e aos eventos narrados. Ele não inventou o conjunto de fatos e as descrições no sentido de fantasiar. Ele acabou construindo aí uma referência
baseado no que ele viu. Ou seja, não é um texto de natureza descritiva que não é fantasioso ou ficcional. Tá bom, gente? Então ele escreveu essa carta para o rei de Portugal para descrever como era a terra, como eram os povos indígenas e também narrar como é que foi o contato dos portugueses com os indígenas. Tá bom, gente? Então esse item está errado. E aí tem uma discussão de uma maneira geral. Há críticos literários, para vocês terem uma ideia, que colocam que no quientismo não era nem literatura brasileira. Tem crítico literário para vocês terem uma ideia. Mas esse não era o ponto central do item. Tá bom, gente? É um grande debate sobre o momento em que começa a literatura brasileira. Mas o item passou por alto por isso, mas acabava sendo julgado errado, mais por esse aspecto aqui, tá bom? Vamos ao item 18. Item 18. O texto de Caminha é relevante tanto por seu caráter histórico, o registro da chegada dos portugueses ao Brasil, quanto por apresentar certa qualidade literária, presente, por exemplo, na exposição da subjetividade do autor, das suas impressões e surpresas. A linguagem da carta extrapola a linguagem usualmente empregada em um relatório. De fato, o item está completamente correto. É isso mesmo. É relevante tanto pelo caráter histórico do texto, né, quanto por apresentar uma certa qualidade literária. E essa linguagem do texto, gente, vai extrapolar a linguagem típica de um relatório. Né? Toda essa descrição que ele faz, a forma como ele descreve, extrapola a linguagem usualmente empregada em um relatório. Então o item 18 está correto. Item 19. A chamada literatura de informação, apesar de produzida sobre a perspectiva do colonizador, apresenta forte empatia com os povos nativos, sendo essa produção considerada a origem ideológica do que mais tarde resultaria no nacionalismo literário. Gente, não vai apresentar essa chamada literatura de formação do quinhentismo, não vai apresentar de forma assim tão generalizada como o item coloca, forte empatia com os povos nativos. Não. Em muitos desses textos de literatura de informação, desses textos do quinhentismo, há também um desprezo em relação aos povos nativos. Há uma visão eurocêntrica, ou seja, a partir da cultura europeia, eles analisavam os povos nativos. E esse olhar eurocêntrico nem sempre mostrava essa forte empatia com os povos nativos. Então, esse item aqui está bastante errado, tá bom? 19, no que diz respeito ao quinhentismo, tá bom, gente? Item 20. Tendo advindo do processo de colonização, a literatura brasileira se constituiu contraditoriamente como fruto da imposição dos valores da metrópole e como expressão do local. Aqui é bem curioso, né? Deu uma sequência de itens, né? 17 errado, 18 certo, 19 errado e 20 certo. Gente, a gente tem aqui na literatura esse lado contraditório, que é uma imposição de valores da metrópole, ou seja, a literatura foi importada da metrópole de Portugal para o Brasil. E também tinha muitos valores que eram da cultura europeia. Só que também tinha, ao mesmo tempo, de forma contraditória, a expressão local do Brasil, ou seja, uma expressão brasileira da literatura. Então tem a literatura, né, tendo advindo do processo de colonização, a literatura brasileira se constituiu contraditoriamente como fruto da, ao mesmo tempo, imposição dos valores da metrópole e como expressão do local. Ou seja, o item 20 é correto. Item 21. Os sujeitos das orações iniciadas por andam nus na linha 3 e andavam tosquiados possuem o mesmo referente. Gente, esse item ele é
típico da prova da UNB, tanto no vestibular quanto do PAS e até em concursos organizados pelo Sebrasp. Vocês vão encontrar itens dessa natureza. Vamos lá. Esse andam nus aqui, a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus. Quem? Os povos indígenas que estavam aqui, né? No Brasil. Que ele é essa a referência, né? Que ele está colocando aqui. O sujeito das orações iniciadas possui o mesmo referente. Tá ok. De andam nus, o referente é os povos indígenas, os indígenas, né? De uma maneira geral. Os indígenas que ele viu ali, né? Já aqui os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados. Gente, tosquiar, o verbo tosquiar, de onde vem a palavra tosquiados, significa cortar rente o cabelo, ou seja, eles era como o cabelo andava cortado. E olha só, e andavam tosquiados. Quem andavam tosquiados? Os indígenas? Não, os cabelos. Os cabelos seus. Tem a ver, claro, estão falando dos cabelos dos indígenas, né? Mas o referente é diferente. Aqui o referente são os indígenas e andam nus, e aqui os cabelos seus acabam sendo referente. Portanto, quando o item afirma que os sujeitos das orações iniciadas por andam nus e andavam tosqueados possuem o mesmo referente, o item está errado, porque não possuem o mesmo referente. E andam nus são os indígenas e andavam tosqueados, a referência são os cabelos. Olhem só que peguinha, né? Bem complicado. Então o item 21 é errado. Item 22. Na linha 20, a oração "mas não o era" expressa uma oposição em relação à possibilidade de a cabeleira de penas que um dos habitantes do Novo Mundo trazia ser de confeição branda como cera. Na organização da informação do texto, a referida oração consiste em um comentário considerado relevante por parte de Caminha. O item está correto, gente. Realmente, essa oração "mas não era" expressa uma oposição em relação à possibilidade de a cabeleira de penas que um dos habitantes do Novo Mundo trazia ser de confeição branda como cera. Que na linha 20 ele vai falar o quê? Pena e pena, como uma confecção branda como cera, mas não era. Parecia, mas não era. Isso é fortalecido por essa conjunção aqui, ó, mas. Na organização da informação do texto, a referida oração consiste em um comentário considerado relevante por parte de Caminha. Sim, Caminha, que é o autor da carta, ele achou relevante essa observação na organização da informação do texto. Tá bom, gente? Então, o item 22 também está correto. Vamos ao item 23. Opa, só ajeitar aqui. Beleza. Item 23. A ideia de literatura como ficção é incapaz de abarcar parte da produção literária calcada em textos que se ancoram nas memórias individuais ou em relatos de viagem, como a Carta de Caminha. Vamos olhar com calma aqui esse item 23. Essa ideia de literatura como ficção é incapaz de abarcar, ou seja, de contemplar, né, de considerar parte da produção literária calcada, ou seja, baseada em textos que se ancoram, ou seja, de novo, para ajudar vocês a compreender o texto, que se fundamentam, né, nas memórias individuais ou em relatos de viagem, como a Carta de Caminha. O item 23, gente, está certo. Se as pessoas considerarem a ideia, partindo da ideia de literatura como ficção, apenas essa ideia é incapaz de colocar textos de memórias individuais ou relatos de viagem, como a Carta de Caminha, como parte da produção literária. Porque não eram textos de ficção. Eram textos de natureza descritiva, por vezes narrativos, e alguns trechos também argumentativos, né? Então, mas eles tinham uma fundamentação em si falar sobre algo que era real.
que aconteceu. A base deles não era ficcional, era real. Então essa ideia de literatura como ficção é incapaz de abarcar parte da produção literária, como os relatos, como as memórias individuais e os relatos de viagem, como a carta de caminho. Então o item 23 está correto. Tá bom, gente? Como eu falei, o 24 e o 25 eu não falarei sobre eles, porque são mais de história, né? Mas aqui, a título de curiosidade, o gabarito de ambos o Sebrasf divulgou como errados. O item 26, gente, esse item é tranquilaço, muito tranquilo. O trecho da carta de caminho apresentado é predominantemente o que esse trecho? Descritivo. Gente, ele está descrevendo os indígenas aqui. Então é importante... Opa, desceu aqui, rapidinho. É importante que vocês entendam isso. Esse trecho, ele é predominantemente descritivo porque ele vai descrevendo, né? Feição, como é que era a feição dos indígenas? Eram serem pardos, de maneira avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura. Então ele está descrevendo aqui os indígenas nesse trecho. Lembrando, é nesse trecho, tá bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários do texto, que eu vou repassar o gabarito com vocês então. Item 17 errado, item 18 certo, item 19 errado, item 20 certo, item 21 errado, itens 22 e 23 estão certos, aqui, item 24 e 25 errados, e a questão 26, que é a única de múltipla escolha dessa sequência, tem como gabarito a letra B, porque o texto é predominantemente, esse trecho aqui da carta é predominantemente descritivo. Tá bom? Caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo do vídeo e eu peço que vocês nos sigam aqui, ou seja, se inscrevam no canal e acompanhem os nossos vídeos e as nossas aulas, pois isso vai nos ajudar muito a fortalecer o nosso projeto. É isso, gente. Tchau e até a próxima.